Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar então nossa aula sobre direção e controle, tá? Na disciplina de administração, tanto para a segurança do trabalho quanto para a engenharia de controle e automação. Bom, vamos lá então. Quando a gente fala em direção, quando a gente fala em gerir algum setor, alguma equipe ou mesmo uma empresa, né? O que é essa direção? O que é gerir tudo isso? É uma função administrativa que se refere a relações interpessoais dos administradores com os subordinados. Então, ter uma direção, aquela pessoa que está à frente da direção, ela vai ter que ter uma relação entre ela, né, com o pessoal da gerência ali, com os subordinados. Para que o planejamento da organização possa ser eficaz, ou seja, o que a organização, o que a empresa tem planejado, né, para que se cumpra isso, ela precisa o quê? Ela precisa de orientação, certo? Mas como que ela vai conseguir orientar essas pessoas? Através de uma comunicação e habilidade de liderança e motivação. Pessoal, quando a gente vai falar mais de comunicação, tá? Mas quando uma empresa ela tem um planejamento, quando uma empresa ela tem objetivos a cumprir, né? Funções a cumprir, para o ano que vem a gente quer exportar produtos, enfim, toda a empresa tem que saber disso, todos os subordinados têm que saber disso. Por quê? Porque senão fica aquela coisa, por que eu estou fazendo isso? Poxa, eu não sei o que a minha empresa quer, eu não sei quais são os próximos passos, eu não sei se a empresa vai querer fechar as portas semana que vem ou não, certo? Então, quando a empresa toda tem clareza do que está acontecendo, desse planejamento que a empresa tem, quando o líder consegue transmitir isso, tem mais êxito, mais eficácia em cumprir esse planejamento. Bom, quando a gente fala em forma de gerir, em forma de administrar, a gente tem duas teorias, basicamente, né, bem explícitas. A teoria X, que é uma teoria através da imposição, certo? E a teoria Y, que é uma administração com objetivos que realça a iniciativa de cada pessoa. A gente viu, né, que ao longo da história aí da administração, por um tempo falou-se que a teoria X, nossa, é a melhor que existe, é a perfeita, você tem que impor, as pessoas têm que ter medo do chefe e assim por diante. E chegou um outro momento que não, cada indivíduo tem que ser no seu próprio tempo, tem que ser na boa e tal, e tal, e tal. A gente vê, né, que hoje em dia, quando se fala em startups, algumas têm aquele controle, né, que o funcionário pode chegar a hora que ele quer, o funcionário sai a hora que ele quer, enfim. Para algumas coisas, claro, que a teoria Y é a melhor que tem, é a melhor que existe, né, deixa o funcionário se autoliderar. Tem outros casos que não, que eu preciso impor um horário de entrada, um horário de saída e preciso impor metas, impor objetivos, né? Vamos pensar numa linha de produção. Se cada um chega a hora que quer, poxa, eu tenho que terminar essa atividade para começar a próxima. Se cada um chega a hora que quer, como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou cumprir isso? Esse daqui não chegou, mas esse outro aqui já chegou, então fica complicado, certo? Mas o que a gente viu? O que a gente já percebeu, né? Que aquela simples imposição que os funcionários têm que ter medo do superior não é a melhor, não é a mais adequada, tá? Por quê? Porque esse medo, esse receio é bastante complexo, é bastante complicado no sentido de, poxa, eu tenho medo do meu chefe, eu preciso conversar com ele, que eu tenho uma ideia de inovação, de alguma coisa ali no meu setor, mas eu não, nossa, Deus o livre, Pai, Filho e Espírito Santo, também conversar com esse cara, Jesus amado. Não é aquela, se for só essa teoria X aí, puramente, o subordinado ele vai ter receio. De repente ele tem, poxa, eu vi ali que eu tô sempre fazendo essa atividade, mas eu vi que a gente poderia melhorar isso fazendo de tal forma. Bah, que interessante, então eu vou falar com o meu superior. Não, mas se eu tenho medo dele, que eu vou falar? Deixa ele se ferrar, eles estão gastando dinheiro à toa e eu não quero nem saber, certo? Então, a teoria Y, nesse sentido, ela é muito melhor.
Mas claro, né, puramente ela, poxa, você tem que impor horários, você tem que impor limites, enfim. Mas, né, sempre que você realça que algum indivíduo, que algum funcionário teu pode se abrir, pode propor melhorias, ele vai ser merecedor dessas inovações que ele propuser, enfim, isso é bem interessante na questão de gestão, certo? Bom, aqui, pessoal, existe algo muito interessante que eu gosto de falar bastante. Eu não gosto da palavra chefe. Ah, eu sou o chefe. Quem tem chefe é índio. Pronto. Tá? É o cacique lá, ele é o chefe. Eu gosto da palavra liderança, tá? Por quê? Porque o líder, ele é aquela pessoa que os outros querem seguir, né? Quando eu tenho uma pessoa que me inspira lá na frente, que me inspira a ser uma pessoa melhor, eu vou trabalhar com mais gosto. Então, assim, qual que é a diferença entre o chefe e o líder? O chefe, ele dirige empregados. É que nem, sabe aquela passando a boiada? Vão passando, vão passando. O líder não. O líder vai treinar esses empregados. O chefe, ele depende da autoridade, né? Você vai fazer isso porque eu tô mandando. E o líder, ele depende da boa vontade das pessoas. Não, olha, eu gostaria que você fizesse tal atividade. Poxa, eu vou fazer até mais do que isso, porque não tem como eu falar não para essa pessoa. O chefe, ele inspira medo. Eu respeito ele por medo. E o líder, ele gera entusiasmo. Poxa, aquele cara, eu respeito ele porque ele é bom do que ele faz. Ele sabe tratar as pessoas. O chefe diz eu. E o líder fala nós, né? O líder fala a nossa empresa, a nossa equipe, os nossos colaboradores. O chefe, ele culpabiliza pelas falhas. O líder busca corrigir as falhas. Ou seja, você foi o culpado, isso aqui deu errado por culpa sua. E o líder, ele vai entender, sabe, puxar a autorresponsabilidade para si, e ele vai entender que, poxa, isso aconteceu, vamos tentar corrigir, não vamos procurar culpado, aconteceu um problema. Vamos tentar corrigir e evitar que esse problema aconteça uma próxima vez. O líder, o chefe, ele sabe como se faz. Pronto, eu sei fazer isso daí. E o líder, ele mostra, ele vai lá, ele coloca a mão na massa, ele está trabalhando junto. O chefe usa as pessoas, né? Usa as pessoas para atingir o propósito da empresa. E o líder, ele desenvolve pessoas, tá? Ele vai trabalhar aquelas pessoas, ele vai gerir para que aquelas pessoas sejam pessoas melhores, sejam pessoas mais produtivas, sejam pessoas com mais habilidades, enfim. O chefe, ele fica com créditos e o líder, ele dá os créditos para a turma, né? Um exemplo. Há um bom tempo atrás, eu trabalhava, né, em uma empresa, enfim, antes de IFSC, antes de tudo, meu primeiro emprego lá, né? E existia um chefe, né? E acima desse chefe tinham outros chefes e tal. Eu lembro bem de uma cena que me marcou, em que o subordinado desse chefe foi lá, pegou um utensílio lá que teria que buscar, né? Foi lá, não sei aonde, no outro setor buscar, e voltou e entregou para esse chefe. E esse chefe foi para o dono da empresa, que eu peguei para o senhor. Cara, não foi ele que pegou, né? Isso foi puramente uma atitude de chefe. Se ele fosse um líder e o carinha que tinha buscado lá, que tinha pensado, vamos pegar tal coisa para mostrar para ele, viu isso, né? Qual que seria uma atitude de líder? Um carinha foi lá, buscou, entregou para o chefe e o chefe foi entregar para o dono da empresa, enfim. Olha, que nós trouxemos para o senhor, certo? Seria uma atitude muito mais bonita, né? Ele não iria estar se vangloriando, ele iria vangloriar a equipe dele, tá? O chefe ordena e o líder pergunta. O chefe, você vai fazer isso? E o líder, você acha que isso é o correto, é o errado? Você acha que ficar sentado aí você vai produzir alguma coisa? E o chefe iria falar o quê? Não fica sentado aí, né? Mais ou menos isso. O chefe diz, vão fazer tal coisa. E o líder diz, vamos.
Baseado em tudo isso, há algum tempo eu assisti uma palestra do Dado Schneider. Ele escreveu um livro bem na minha vez, né? E ele é um senhor já, tem seus, sei lá, 50 anos, 60 talvez, não sei. E ele conta, né, que quando ele era adolescente, teve o primeiro emprego dele de office boy, né? Então eu tava pensando, gente, hoje em dia praticamente foi uma profissão extinta, né? Porque muitas empresas, elas fazem o quê? Todo o pagamento pela internet. E discutindo isso com a minha irmã que trabalha em banco, ela falou, não, mas tem empresa que ainda office boy leva malote. Porque as empresas não gostam de usar a internet e tal para fazer pagamentos, enfim, né? Não se atualizaram. Elas pagam malote, pagam office boy e tudo mais. Bom, mas focando aqui. Esse Dado Schneider contou na palestra dele, né? E o livro dele é sobre isso, vamos dar uma boa resumida. Ele fala de que quando ele era adolescente, teve esse primeiro emprego de office boy e tal, existia um chefe. Ele tinha um chefe, que era o super poderoso lá. Na frente desse chefe tinha uma secretária, né? Para você conseguir falar com esse chefe, meu Deus do céu, era tipo pedir para falar com o Papa. Ele conta também que o sonho da vida dele era ser chefe. Por quê? Porque o chefe chegava lá pelas 9 horas, depois de todo mundo, o chefe era o primeiro a sair, o chefe recebia o jornal na mesa dele, o cafezinho na mesa dele, não sei o que na mesa dele, porque ele era o chefe. E ele falava, nossa, quando eu tiver, né, todas as habilidades necessárias e tal, quando eu ficar mais velho, enfim, eu quero ser chefe. Porque chefe é a profissão. É o cara que menos faz, ele só manda os outros fazer. Aí, relatando ele, né, bem na minha vez, ele falou, quando eu tive a oportunidade de me tornar chefe, mudou tudo. Hoje em dia não se fala mais em chefe, hoje em dia é líder. E o líder é a primeira pessoa a chegar na empresa, é a última pessoa a sair. O líder, ele não vai só mandar, ele vai chegar e vai fazer junto, ele vai empolgar as pessoas. A sala do líder não é aquela sala fechada que ninguém consegue falar com ele. O líder está no meio do operacional, está vendo ali o que acontece, o que está acontecendo em cada setor e tal. É aquela pessoa mais proativa da empresa. Então, eu achei até interessante, né, isso. Por quê? Porque realmente, há um tempo atrás, chefe, nossa, eu sou o bambambam da empresa, eu não faço nada, eu só mando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara que é chefe virou líder. E o líder lidera, coordena, né? E não simplesmente manda. Eu assisti uma palestra do Thales Gomes, que é o que fundou o Easy Táxi, né? Que mudou o jeito de pedir táxi no Brasil, no mundo, enfim. E agora ele está montando a Singu, não, né? Já montou a Singu, e que também é semelhante ao Easy Táxi, só que é para pedir manicure, enfim, dentro de casa. E ele é um típico líder. Por quê? Ele contou, né, que uma vez por semana, e era assim no Easy Táxi, enfim, uma vez por semana ele ia lá no atendimento de reclamação que o cliente tinha, na central do cliente. Por quê? Porque ele sabia que lá vinham os problemas. Então, um dia que ele ficava lá atendendo, uma manhã, sei lá, que ele ficava lá atendendo, ele conseguia ver os problemas que tinha. E aquelas gurias que atendiam as reclamações, enfim, eram as pessoas com que ele mais tinha contato. Por quê? Porque vendo os problemas, eu sei onde eu posso melhorar. Outra coisa, um líder, e ele conta muito disso, o subordinado chega para ele e não vai falar, olha, a gente está com esse problema, essa matéria-prima que não está dando certo. Beleza, né, o que eles põem. Não adianta a pessoa chegar para mim só com o problema. A pessoa tem que chegar para mim, no mínimo, com uma solução. Essa matéria-prima aqui não está dando certo, nós temos outro fornecedor, isso. Esse fornecedor tem isso de bom, isso de ruim, eu acho que vale a pena a gente testar. E aí ele vai, bom, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que não? E se ele concordar e vamos testar, e der
tudo errado, se ele culpar esse cara, ai, deu errado, culpa tua, olha aí, ó. Esse cara nunca mais vai ter vontade, né, de propor coisas. E realmente, o que ele fazia? Olha, cara, não deu certo a tua, vamos supor que deu tudo errado, né? Não deu certo a tua atitude, né? A gente tem que melhorar, vamos ter mais cuidado da próxima vez, acho que a gente errou nisso, nisso e nisso, mas tá tudo certo, cara. Valeu a tentativa, só a gente não pode mais cometer esses erros, esse, certo? E quando a gente pune a pessoa, todos os outros vão, ó, não dá para levar inovação para aquele cara. E se deu certo, olha, cara, que joia, deu certo, a gente tem que aprender com isso também, porque deu certo em função disso, disso e disso. Vamos repetir isso. Isso é um líder. Agora, aquele cara que se deu errado, cara, porque você é um incompetente, porque você não sabe fazer nada certo, todo mundo vai ver, ninguém mais vai propor solução, certo? E se deu certo, eu consegui fazer o certo. Então, essa diferença é muito gritante. Pessoal, se vocês forem, e eu tenho certeza que vocês vão liderar equipes, vão liderar empresas, vão liderar setores, sejam líderes e não chefes, certo? Bom, aqui falando um pouquinho de sistemas, né? A gente tem aquele coercitivo, arbitrário, aquele que manda, aquele que impõe, né? O sistema da minha empresa é assim, a gente está impondo para todo mundo, faça isso, faça aquilo, é algo rígido, rígido, é um sistema duro, é um sistema fechado, tem muitas empresas assim. Eu fiz assim, principalmente, né, empresas familiares. Mas eu sempre fiz assim e eu construí esse império. Agora, é do jeito que eu quero. Tem um outro sistema, que daí falando das empresas, que é benevolente, que é um sistema administrativo autocrático, porém suave, né? É um sistema baseado na verdade. Na verdade, é um sistema que é o sistema anterior, só que um pouco mais liberal, menos rígido. Então, seria o 1 com o 2, né? Ele é duro, é engessado, mas vamos tentar, né? O sistema 3 é um sistema consultivo, tá? Que pende mais para o lado do participativo, do lado autocrático, do que para o lado autocrático, né? Representa um gradativo e abrandamento da arbitrariedade, certo? Ou seja, eu vou tomar uma decisão, eu vou chamar as pessoas, claro, talvez eu não consiga, vamos pensar em uma BRF, eu não consigo chamar os 5.000 funcionários, mas eu vou chamar os líderes de cada equipe. Pessoal, o que vocês acham? A gente começa a exportar lá para Taiwan, vai ter tal e tal impacto e tal, vamos ver o que muda, vamos consultar as empresas, tá? Vamos consultar as empresas não, os setores. E um sistema bem participativo, que é democrático por completo, tá? Tem coisas que, poxa, é legal ser assim, democrático por completo. Eu acredito que o autocrático, coercitivo, aquele que impõe, agora nós vamos fazer isso, que é uma pessoa que decide, é que nem aquele chefe antigo, né? Tá meio em baixa, tá? E, enfim, se vocês olharem a história do McDonald's, por que aqueles dois irmãos lá que fundaram, né, o sistema de cozinha rápida, por que eles foram deixados para trás, né? Porque eles tinham um sistema autocrático coercitivo. Era um sistema duro. Não, é assim e ponto. Não, mas eu não quero isso daí e ponto, né? Então, reflete aí no que a gente tem nos dias atuais. Comunicação. A comunicação, eu diria que é uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa, tá? Existem hoje em dia já inúmeros estudos que falam sobre a falta de comunicação e o que elas estão ocasionando dentro das empresas. Tem notícias sobre isso, tem um monte de coisa. A comunicação, ela tem dois objetivos dentro de uma empresa. Informar, né, para que as pessoas consigam, né, conduzir a atividade delas, certo? E proporcionar também uma motivação da equipe. Se eu
tenho dificuldade, se eu tenho problemas na comunicação, a minha equipe certamente não vai saber o que está acontecendo. Por exemplo, vai ter uma reunião tal dia. Ok. Aí resolvem mudar a reunião, tá? Ah, mas mudaram e esqueceram de avisar as pessoas. Aí um tanto foi para a reunião, outro tanto não foi porque não ficou sabendo e tal e tal. Um tanto usou tal produto, outro tanto usou outro produto porque nem todo mundo ficou sabendo. Ah, mas a gente pode receber e-mail, às vezes tem que ver no informativo, às vezes tem que ver no mural, às vezes tem que... Cara, essa falta de diálogo e também, né, a rádio corredor aí, que é acho que um dos meios de comunicação mais eficazes. A comunicação, pessoal, eu diria que é um dos grandes problemas. Como solucionar isso? Ter uma forma, talvez única, de comunicar. Por exemplo, todo mundo na empresa tem um e-mail corporativo, então todo mundo vai ser avisado por e-mail. Não, nem todos têm um e-mail, porque nem todos abrem o e-mail sempre e tal e tal. É o WhatsApp? É um grupo da empresa no WhatsApp onde somente recados são passados? É mural? É informativo? Sabe? É essa forma de haver a comunicação, tá? Muitas vezes, dentro de uma empresa, acontece o quê? Ah, eu não sabia que estava tendo isso. Ah, eu não sabia que tal coisa era para fazer. E esse eu não sabia é um problema. Por quê? Porque se um faz de um jeito, o outro faz de outro, eu vou ter problemas. Ah, se umas pessoas ficam sabendo e outras não, aquelas que não ficam sabendo, elas se sentem inferiores. Mas por que eu não fiquei sabendo disso? Ah, porque você não foi atrás do conhecimento não, dessa informação. Mas será que eu sempre tenho que ir atrás? Será que um outro tipo de comunicação não é mais eficaz? Vocês lembram quando vocês estavam lá no colégio, né, que eles mandavam aquele bilhetinho para os pais? Era uma comunicação eficaz, né? Hoje em dia, tem que ver no portal isso, isso, isso. Será que esse portal está sempre atualizado? Tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Se é para ver no portal, tem que estar atualizado. Se é para ver no mural, tem que estar atualizado. Quando eu fazia faculdade, né, a gente tinha as vagas de estágios sempre em um mural lá. Naquela época a internet era uma coisa assim, bem, né? Não que eu sou velha, né? Mas eu fiz faculdade aí pelos 2004, 2005, né? A minha primeira facul foi nessa época, bem antiga. E aquele mural estava sempre atualizado. Então, assim, a gente tinha interesse em alguma vaga, você pegava seu caderninho, ia lá e copiava, né? Normalmente era deixe o currículo em tal lugar ou mande por e-mail. Daí era uma dificuldade, né? Poxa, e agora tem um currículo no e-mail. Mas, enfim, era uma forma de comunicação totalmente eficaz, porque os alunos sabiam, os alunos procuravam aquele mural. Proporcionar as atitudes necessárias de motivação. Se eu tenho uma boa comunicação, eu também consigo motivar os meus funcionários, os meus colaboradores. Como? A partir do momento que todos eles se sentem informados, eles vão saber das coisas boas, vão saber das coisas ruins. Mas as coisas boas podem motivar o funcionário. Olha, tal coisa deu certo, tal meta que nós conseguimos, que nós tínhamos proposto foi batida. Isso vai motivando as pessoas, vai motivando elas conhecer, saber sobre isso da empresa, tá? Se lá atrás você contou para elas que era importante, que a gente ia ter tal meta, que tinha tal planejamento e tal, se deu certo, é importante que elas saibam, olha, tal coisa deu certo, tal atitude proposta funcionou, certo? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque é isso que motiva a empresa. É isso que faz o colaborador estar ali e se sentir parte da empresa. Então, gente, quando vocês forem líderes, gestores e tal, usem a comunicação a favor de vocês. Pessoal aí da segurança do trabalho, nosso objetivo para esse mês é 0 acidente do trabalho. Poxa, deu certo, comunica, coloca uma faixa, alguma coisa assim, comunica as pequenas vitórias. Deu um problema, deu um acidente.
Olha, esse mês a gente teve um acidente, aconteceu em função disso, disso, disso. Tu não vai, né? Tu não precisa citar nomes, porque o fulano lá esqueceu de usar EPI. Não, gente, olha, nós tivemos um acidente, isso talvez lá no setor, né? Até para todos dá para, em função de falta de uso de EPIs, tivemos um acidente, vamos cuidar mais disso, vamos fazer mais aquilo, e assim por diante. Esse conhecimento, esse englobar das pessoas é muito legal. Eu acho muito legal quando eu vejo, né, algum lugar, estamos há tantos dias sem acidentes do trabalho. Eu acho muito interessante, por quê? Porque você parece que passa uma credibilidade. Eu não quero, nossa, nós estamos há 200 dias sem acidentes. Eu não quero ser o responsável por causar um acidente aqui, então deixa eu me cuidar. Parece que passa uma responsabilidade para a pessoa, tá? Pessoal da automação, olha, nossa meta é automatizar tal e tal setor. Olha, pessoal, agora a gente vai conseguir automatizar isso, nós vamos conseguir trocar tal sistema que está antigo, que está com problemas e assim por diante. Nosso objetivo é que até tal período esse sistema já tenha se remodelado, enfim, né? E comunica às pessoas, conta para elas que deu certo isso. Joia? Essa frase do Steve, né? Porque já sou íntima dele, embora ele já tenha falecido, né? O Steve Jobs, que fundou a Apple, né? É uma das, assim, que eu acho mais impactantes. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Vamos supor que eu contrate sei lá, eu tenho uma empresa de segurança, né? Eu tenho uma empresa, eu sou a dona da BRF. Uau, sou a dona aqui. Agora só eu a dona. Contratei lá um técnico em segurança do trabalho, ou um engenheiro, enfim. Olha, fulano, agora você vai fazer isso, 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 isso para não acontecer mais acidente. Você precisa mudar tal e tal coisa para não acontecer mais acidente. Cara da automação, você precisa automatizar essa e essa máquina, mas tem que ser assim, assim e assim. Cara, se você contrata pessoas inteligentes, deixa elas passar para você o que tem que ser feito. Escuta, escuta. Por mais que você já tenha uma ideia toda traçada, toda bonitinha na tua cabeça, não conta. Deixa ela te contar qual é a solução dela. De repente, a solução dela, mais aquele teu pitaco ali que você não é da área e você quer contar, vai dar certo. Tem outra, eu não coloquei aqui, mas enfim, o Elon Musk, né, o dono da Tesla, SpaceX, enfim, ele fala que eu não fui a Harvard, mas os meus engenheiros foram. Então, assim, eu não estudei naquela escola top, mas os meus funcionários, os que eu contratei, estudaram. Então, o que significa? Que eu estou pagando gente mais inteligente do que eu para fazer o trabalho por mim. Pensem nisso, gente, sempre. Isso aqui é uma frase assim que vocês têm que levar para a vida, tá? Seja qual for a atividade. Tu vai no mulherada aí, né, que tá assistindo. Tu vai no salão de beleza. Quem sabe o cortar cabelo? É você ou a mulher que tá cortando? Tu pode falar o jeito que tu quer, mas como ela vai cortar, é ela que vai fazer, tá? Os meninos, sei lá, vão querer turbinar um carro. Tu vai lá para turbinar esse carro. Tu vai falar como é que ele faz isso, 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 isso? Não, tu vai falar, eu quero tal, eu quero aumentar a potência para tanto. Mas como vai ser feito isso, quem vai te dizer é ele, tá? Porque senão, faz você. Se você sabe, faz, tá? Mas a gente sempre procura alguém mais inteligente, alguém que tenha mais conhecimento, que tenha mais know-how, para essa pessoa nos dizer o que tem que fazer. Trabalho em equipe e inteligência emocional são habilidades mais valorizadas por grandes empresas. Pessoas lindas do meu coração. Trabalho em equipe não é aquele trabalho lá do colégio
que faz um pedaço, o outro faz outro pedaço, o outro faz outro. Aí um segura a cartolina, né? E o outro lê e o outro fica ali concordando com a cabeça. Agora que é mais moderno, não, eu passo os slides. Cara, trabalho em equipe é trabalhar todo mundo junto. Ai, professora, mas eu não sei trabalhar em equipe porque eu gosto de fazer tudo do meu jeito e tal. Você é uma pessoa centralizadora. Você talvez não vai ter sucesso na tua vida. Ai, eu até gosto de fazer, mas daí sempre tem alguém que se propõe a fazer e tal. Você é uma pessoa preguiçosa. Talvez você não vai ter sucesso na sua vida. Certo? Ah, mas é que eu não gosto de ficar indo na casa do outro e tal. Gente, hoje em dia tu não precisa mais ir na casa do outro. Lá antigamente precisava. Hoje em dia não. Hoje em dia faz uma reunião, um meet aí, pronto, tá tudo certo. Cada um faz uma parte? Não. Vamos discutir o nosso trabalho. Vamos discutir tal coisa. Claro que talvez um tenha mais habilidade em alguma coisa. Poxa, eu manjo muito de formatação. Então, deixa... Ó, pessoal, a parte de formatação pode deixar comigo, mas eu vou contribuir com esse trabalho. Por quê? Porque esse trabalho também diz respeito a mim, certo? Ah, não, a gente vai fazer a CIPAT lá numa empresa, mas deixa um só fazer tudo. Não, se eu estou fazendo a CIPAT, eu tenho um de cada setor, o que eu preciso? Eu preciso ter a participação de todos. Eu preciso ouvir todos. Ai, mas eu gosto de escrever, eu gosto de digitar e tal. Poxa, então vamos coletar as informações de todo mundo e daí outra pessoa organiza as ideias. Enquanto um vai dialogando como que vai ser, olha, vamos pegar um palestrante assim, assim, assado. Bah, eu acho que seria melhor a gente fazer com as pessoas aqui da empresa mesmo e cada uma dar uma palestra. Bah, legal, interessante e tal. Mas cada um contribuir. É difícil? É. É bem difícil. É difícil por quê? Porque se você é uma pessoa sem paciência, você vai ter problemas. Ai, gente, vamos organizar logo isso e tal e tal e tal. Se você é uma pessoa centralizadora, como eu falei, você vai ter problemas. Você não vai conseguir ver os outros meio parado. Só que é isso, gente. Vou fazer um trabalho em grupo? Vou fazer uma atividade em grupo? O que eu preciso? Ter um líder. Quem que vai ser o líder? Vai ser ela que é a líder da sala. Vai ser o fulano. Quem que vai ser? Eu preciso eleger alguém que vai gerir. Então, fulano, você vai gerir, você vai ir concatenando as ideias, vai distribuir o trabalho, e depois a gente senta num momento e todo mundo junta cada parte, discute isso e aquilo. Sim, por quê? Por que não dividir? Tá? Mas não é aquela coisa, vamos dividir aí, eu faço o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, o outro faz outro e depois a gente junta tudo e vira uma porcaria. E isso, pessoal, inteligência emocional, as empresas estão cada vez mais analisando. Eu quero preparar uma aula para as duas turmas, né, sobre inteligência emocional. Não que eu vou ensinar vocês a serem pessoas mais inteligentes emocionalmente, mas eu quero falar um pouco dela e falar algumas atitudes que a gente pode melhorar a nossa inteligência emocional. Eu participei já de alguns cursos sobre isso, né? Fui em alguns eventos. E assim, são coisas bem importantes que a gente acaba não se dando conta no dia a dia. Algumas coisas a gente até sabe, mas a gente não se dá conta, certo? E as empresas hoje em dia estão priorizando por isso. Eu li uma reportagem da Ambev não, li uma reportagem que falava que a Ambev agora tinha um setor de uma diretoria de inteligência emocional, mais ou menos assim. Por que eles estão fazendo isso? Porque aquelas pessoas que não são emocionalmente inteligentes dentro de uma empresa, normalmente elas dão uma pirada, tá? Eu sou uma pessoa muito depressiva. Possivelmente vai aumentar minha depressão se eu não tiver alguma forma de melhorar isso, de saber lidar com os problemas do dia a dia. Estresse é um dos grandes problemas dentro das empresas.
Pessoal, dentro de uma empresa, a pessoa precisa trabalhar com metas, precisa trabalhar sob pressão, precisa trabalhar, às vezes, aguentando desaforo, aguentando um cliente chato que vem ali brigar e você tem que respira e para, tá? Agora imagina, o cliente simplesmente começa a chorar, o cliente está ali te xingando e você parte para cima do cliente. Poxa, não pode. Então, isso que as empresas estão percebendo, tá? E as próprias empresas estão dando treinamento para as pessoas, tá? Mas assim, eu preciso que as pessoas já venham com um pouco desse conhecimento sobre o que é inteligência emocional, sobre como ser emocionalmente inteligente, trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão, trabalhar com problemas, resolver problemas e assim por diante, tá? Então, essa habilidade, o que eu diria? O pessoal aí que está formando na engenharia e tal, o pessoal que está no curso técnico também, se vocês forem depois, né, que terminarem esses cursos ou até durante, escolher algo para estudar e para se aperfeiçoar, invistam nisso. Existem técnicas que podem melhorar. Claro que você não vai assistir lá um curso, participar do curso uma vez e, nossa, agora eu sou a pessoa mais inteligente, mais zen de todos os tempos. E também não é, ser emocionalmente inteligente não é ser aquela pessoa zen, tá? Poxa, eu sei trabalhar sob pressão? Eu sei, eu sei trabalhar com problemas, eu sei lidar, eu sei trabalhar com gente, eu sei, entendeu? É isso, é saber resolver problemas, é saber melhorar, ok? Então, isso é uma das coisas que as empresas estão fazendo e por isso, gente, que o chefe, bau para ele. Quem é hoje? O líder. E liderança envolve tudo isso. Beleza? Teria mais umas partes aqui que nós iríamos falar de controle. Deixa eu ver. Não vai dar tempo, vai ficar muito longo o nosso vídeo. Então a gente vai encerrar por aqui e daí eu gravo um segundo vídeo para a gente concluir essa parte. Beleza, gente? Até mais. Obrigada.